Vamos começar então, galerinha? Eu vou colocar aqui, como a gente colocou, como a gente inicialmente falou, eu vou colocar então para vocês disponibilizar alguns slides, algumas imagens, ok? Bora lá? Uma das coisas muito importantes, quando a gente fala de introdução, como é o tema da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje, a gente está falando de uma parte muito importante. Eu costumo dizer para o aluno o seguinte, olha, essa é a capa, essa é a vestimenta do seu texto, ela tem que apresentar uma boa dinâmica, uma boa condução, ela tem que ser clara, chamativa, ela tem que dar uma apresentação muito efetiva do que você é capaz de fazer. Então, muito importante você, obviamente, construir, consolidar uma introdução muito bem pensada, muito bem articulada, muito meticulosamente racionalizada. E é importante você reconhecer a estrutura, obviamente, né? Para você reconhecer a estrutura, é importante você estudar, então, um pouquinho de modelos, nota 1000, isso ajuda bastante também a você reconhecer o que o pessoal tem usado por aí. Mas eu tenho algumas formatações, algumas dicas para vocês. Quando a gente fala em introdução, lembra do seguinte, a introdução sempre vai ser dividida em 3 períodos, isso é muito importante. Quando a gente fala de 3 períodos, pensa daquela estruturazinha frásica que vai da letra maiúscula até o ponto. Então nós temos 3 períodos, pelo menos, a serem desenvolvidos numa introdução. Eu vejo muitos alunos que chegam para mim com redações que têm uma introdução feita por apenas um único período. Letra maiúscula, 5, 6 linhas, um ponto só. Na verdade, eu tenho que ter 3 pontos durante o decorrer dessa introdução. E cada um desses períodos tem uma função específica na sua redação. A primeira parte, como vocês podem observar aí, contextualização, letra A. A segunda parte, ou segundo período, é a problematização, letra B. E o terceiro período, que fecha então a introdução, é a tese ou posicionamento. Então nós temos esses 3 períodos sempre que formatam a minha introdução. Quando se fala em Enem, nós temos uma estrutura mais ou menos aí fixa que ajuda no processo de composição. Então se você se adaptar com um estilo, com uma forma de introduzir, você vai sempre utilizar o mesmo mecanismo. Isso ajuda bastante, porque aí você não precisa fazer várias experiências, você usa 1 ou 2 modelos no máximo e consegue conduzir muito bem a sua dissertação, ok? A sua introdução. O que a gente faz em cada parte? Quando a gente fala da contextualização, é o momento inicial, é um primeiro momento com o qual o aluno vai ter, com o corretor, vai ter contato com o seu texto, certo? Contato com o seu texto. Então, nesse momento, você tem que ser realmente chamativo. Você tem que ser instigante. Você tem que mostrar que você tem capacidade criativa, inventiva, para estabelecer alguma coisa inovadora, diferente e que, claro, faça com que o corretor se sinta confortável com o seu texto. Contextualização também é um momento em que a gente fala ou estabelece um contato mais genérico com o tema de redação. Mais genérico, é o assunto, certo? Se, por exemplo, eu vou tratar no meu texto do tema sobre a persistência da violência contra a mulher, na contextualização, para dar uma ideia geral do problema, eu falo da violência, do aumento da violência em geral. Então, contextualização, como a gente colocou aí, na verdade é o momento em que você dá os primeiros pareceres sobre o texto. Você não vai direto ao ponto, né? Você não pode ir direto ao ponto. Você tem que dar pistas e inserir aos poucos o seu corretor no assunto do seu texto. Então, contextualização faz isso. A grosso modo, contextualiza o assunto a ser trabalhado do seu texto, tendo em vista o problema. E aí na letra B, que é o segundo período da sua introdução, é o momento em que você finalmente vai realmente abordar o problema específico. E em algumas situações eu até recomendo que você use as próprias palavras-chave da comanda de redação ou parafraseie a comanda de redação para garantir, de fato, que você vai ficar preso ao tema. Então isso é interessante, é bacana essa estratégia de você pegar a comanda de redação, dividir, pegar as palavras-chave dessa comanda e inserir na problematização. Olha o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma espécie de funil, então, né? A gente vai do maior, do assunto mais genérico, para o assunto mais específico na problematização. E por último, do terceiro período, é a tese ou posicionamento. O que a gente faz na tese ou posicionamento, galera? Na tese ou posicionamento, a gente apresenta o que a gente pretende fazer durante o decorrer do nosso texto dissertativo, certo? A gente apresenta as diretrizes que vão ser dadas no nosso texto dissertativo. Então é o momento em que eu manifesto a minha posição e é o momento em que eu
digo mais ou menos aquilo que vai fazer parte do meu texto. Eu adianto um pouquinho do conteúdo desse texto no desenvolvimento e na intervenção. Isso é bem interessante, principalmente quando se fala em Enem, que é mais ou menos igual aí a forma como você estabelece a tese, tá? Que você dá os procedimentos, já gera as diretrizes que vão ser trabalhados ao longo do seu desenvolvimento, ok? E para exemplificar, claro que isso aqui não vai ficar no ar, né? Pô, professor, você falou só a teoria, contextualização, problematização, tese, posicionamento, mas como que a gente faz na prática? Para fazer na prática, eu fiz um negócio bacana com vocês. Eu peguei o tema de redação do Enem 2018, que para mim foi um dos temas mais inteligentes que nós tivemos, tendo em vista as várias edições do Enem. Não menos importante, mas bem inteligente, eu gostei bastante, que trata da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados que ele fornece via internet, certo? Vocês sabem muito bem que as redes sociais elas são feitas por sistemas de algoritmo e esses algoritmos eles coletam dados muitas vezes do consumidor lá no Facebook e de repente você se depara com uma propaganda lá no seu Face, no Insta, etc. E essa propaganda não vem à toa não, galera. Ela vai ser direcionada para você de acordo com o seu perfil, de acordo com seus cliques na internet. Ou seja, tem todo um sistema hoje que a gente verifica nas redes, na internet, nessas ferramentas todas, que fazem com que você seja direcionado para sites de compra de acordo com o interesse da empresa. Isso é a manipulação do comportamento desse usuário. O usuário é manipulado pelo seu comportamento de compra de acordo com esses dados que você fornece livremente na internet. Olha que legal. Então o tema foi bem pontuado, bem interessante, né? E para ilustrar muito bem isso, eu vou mostrar para vocês as mais diversas formas de introduzir. E eu, primeiramente, coloquei isso aqui, ó. O método é chamado dedutivo sintético, galera. Esse método dedutivo sintético, particularmente, é um dos meus favoritos métodos. Qual o princípio do método dedutivo sintético? O método dedutivo para introduzir é aquele método clássico em que eu falo de um problema mais genericamente. Então, falei de manipulação. Cara, manipulação acontece em qualquer lugar, né? É um tema bem geral, não é? Manipulação acontece no processo argumentativo pela imprensa, manipulação acontece em relação ao governo, pelos jornais, pela imprensa tradicional, TV. Manipulação acontece nas mais diversas mídias, nos mais diversos mecanismos, certo? Então, manipulação é um assunto mais geral. Aí depois o que a gente faz na problematização, galera? Problematização, a gente afunila o tema. Olha, eu vou falar da manipulação, mas na manipulação meio de internet, via internet. E por último, em vermelho, é a nossa tese. Eu até modifiquei as cores aí, lembrando que esses arquivos todos vão estar disponíveis no grupo do Telegram. Se você quiser entrar no nosso grupo, clica no link da bio, acessa nossa bio e procura lá pelo Telegram e entra no nosso grupo, beleza? Conteúdo de qualidade, de graça para você, beleza? Então, olha só, vou ler com vocês. Atualmente, verifica-se que a sociedade está cada vez mais atrelada às tecnologias digitais e também pelo uso de ferramentas como Instagram e Facebook. Nesse caso, a gente utilizou o quê? Geral, genericamente, o assunto genérico ligado à utilização cada vez mais frequente da internet, de recursos tecnológicos. Olha, geral, tá vendo que eu não falei em nenhum momento aí, nesse trecho, de manipulação ainda? Olha que interessante. Eu não falei de manipulação ainda, eu simplesmente trouxe o corretor para o meu texto, o leitor para o meu texto, falando do problema ou do assunto que é bem interessante sobre as mais diversas tecnologias que a gente usa atualmente. Em verde, agora a gente vai fazer a problematização. Tal fato possibilitou que empresas observassem um grande potencial mercadológico dada a influência desses mecanismos e se valessem de dados disponibilizados pelo usuário para assim controlar seu comportamento. Tal fato de usar muitas redes sociais, Face, Instagram, várias outras ferramentas, fez com que muitas empresas percebessem esse grande potencial encontrado na ferramenta chamada internet, para que assim pudesse fazer com que o controle do usuário, o comportamento, fosse controlado. Olha só as palavras-chave aparecendo aí: controlar comportamento, usuário. Tá vendo que a gente colocou as palavras-chave do nosso tema de redação, Enem 2018? E por último, em vermelho, nós temos o quê? A tese e o posicionamento. Por que eu chamo esse método de dedutivo sintético, galera? Porque é do maior para o menor, e além de tudo isso, ele é chamado de sintético porque na tese a gente deixa muito claro o que a gente pretende fazer. Olha só,
Diante disso, vírgula, é imprescindível analisar a problemática para propor medidas que a minimizem. Diante disso, é imprescindível analisar a problemática para propor medidas que a minimizem. Ou seja, eu estou deixando muito claro para o meu leitor, para o meu corretor, que eu pretendo analisar o problema e no último parágrafo, que é a minha conclusão, eu vou fazer uma intervenção propondo medidas que minimizem esse dilema, esse problema. Olha que legal, galera. Não é interessante? Então pensem nesse método como uma chave, um meio mecanismo para que vocês possam executar no seu dia a dia na redação de vocês também, tá? Mas existem outros métodos. Vamos lá para mais um. Vou passar outro. Vamos ver se vocês se interessam por algum mais do que o outro, enfim, né? Eu me sinto confortável com o método dedutivo porque eu gosto bastante mesmo. Esse método histórico é bacana também. Eu gosto desse método histórico por um outro fator. O fato de você já de cara atender a uma exigência que o Enem pede. Repertório sociocultural produtivo. Então, quando a gente faz o método histórico, de pronto a gente já apresenta o quê? O nosso repertório histórico, certo? E a gente já atende essa demanda. Olha só esse primeiro período, aliás, em azul, né? Que é nossa contextualização. Durante a ditadura militar, instaurada a partir de 64, houve uma dura repressão aos veículos de comunicação, que passaram a ter o seu conteúdo extremamente controlado, fazendo com que houvesse um claro exemplo de manipulação social. Veja, na contextualização a gente falou de um evento no passado em que houve a manipulação do comportamento da sociedade, não do usuário. Então, geralzão ainda. E a gente vai trazer então o assunto para o nossa proposta de redação. Atualmente, por que esse atualmente é importante? Atualmente é o meu link entre o passado e o presente e o problema atual. Lembra que Enem sempre trabalha com o dilema atual, certo? Atualmente, semelhante processo pode ser identificado tendo em vista o sistema de algoritmos utilizado pelas mídias digitais para controlar o comportamento do usuário. Olha o que a gente fez. Atualmente, o problema existe e agora existe na internet, nas mídias digitais e controla o comportamento do usuário. De novo, a gente fez o quê? Pegou as palavras-chave do próprio tema da comanda de redação de forma descarada e colocou e deu certo para você fazer com que haja a problematização devida. E em vermelho, o que a gente tem, galera? A partir disso, urge discutir a questão com maior atenção para assegurar a garantia à liberdade de escolha do cidadão. Olha só, a partir disso, vamos discutir a questão. Interessante, né? O que a gente fez? Estou antecipando o que eu pretendo fazer no desenvolvimento. E com maior atenção para assegurar a garantia de liberdade. Essa garantia vai ser feita como proposta de intervenção. Esse outro método eu também gosto bastante e ajuda, claro, a você entender o procedimento. E aí surge uma pergunta, de repente, que você possa ter. Professor, mas o método histórico ou outro qualquer método, é na contextualização que eu uso o repertório? Sim, gente. É na parte em azul que você usa o repertório. A parte azul é o primeiro contato que o corretor vai ter com o seu texto. É o momento que você vai utilizar o seu conhecimento e mostrar então isso para o corretor para atender a demanda do Enem, beleza? Vamos para mais um. Aí eu vou abrir para um pouquinho de pergunta, tá? Vamos para mais um aqui. Nossa, na verdade eu gosto de todos, vocês podem perceber, né? Professor, mas essa introdução é enorme. Cabe? Cabe sim, gente. É só apertar que cabe. Se vocês derem uma conferida, de repente, por curiosidade, lá no site do INEP, que eles divulgam as redações nota 1000, vocês vão ver que os textos, eles usam uma letra minúscula, né, para caber tanta informação. O método a partir da referência literária. Como eu disse, é um dos meus favoritos também, tá? Eu gosto de todos, na verdade, mas eu gosto bastante em específico porque trabalho com a questão literária, né? E eu, como professor de literatura também, gosto bastante dessa parte e tenho facilidade para introduzir essa forma. Na referência literária, a parte em azul, que é a contextualização, que é o momento que você vai inserir finalmente o quê? A questão da referência literária, né? Como eu disse, esse método também é muito eficaz para você atender aquela demanda do repertório sociocultural produtivo do Enem. Olha só o que a gente colocou aí. Em Memórias de um Cárcere, do renomado literato que integra a geração de 30, o chamado Graciliano Ramos. Ó, bacana esse trecho, hein? É legal fazer isso também, porque você alude a um autor com relevância e com estilo, né? Isso é legal, é uma sugestão para você também. Tem-se uma obra autobiográfica que relata as experiências do autor diante dos horrores da prisão e de como, em sua experiência como jornalista, as mídias eram responsáveis por disseminar
notícias falseadas com o fito de condicionar o comportamento da sociedade. Isso mesmo, o nosso autor, Graciliano Ramos, foi prefeito, teve uma adesão política, uma aventura política, assim como também teve uma participação efetiva no jornalismo, profissão dele, e ele via no dia a dia como o jornalismo é manipulativo mesmo, como as pessoas realmente manipulam ideias, compram notícias. Então isso já vem de muito tempo, mas esse relato ele foi feito num livro Memórias de um Cárcere. Então essa referência que a gente tem, poxa, bacana pra caramba colocar, olha como fica bonito, né? Como chama a atenção, como você fala pro corretor seu, cara, esse cara tem conteúdo, como você chama esse corretor para ele admitir que esse texto é importante, é bom, você já de cara apresenta uma ideia de que você vai trabalhar com muita qualidade, né? Analogamente, essa palavra é chave também, tá? Por que analogamente, galera? Analogamente significa semelhante a, parecido a, comparando com alguma coisa. Esse elemento é muito chave e importante porque estabelece a relação entre a sua ficção trabalhada aí em Memórias de um Cárcere e a realidade. Por mais que seja um livro autobiográfico, que ele recorta a realidade dos fatos, a gente não pode descartar a ideia também de que é uma ficção, é um livro de ficção, né? É um livro que foi composto por autoria dele, com o olhar dele, enfim. Então a gente tem que colocar um analogamente para dizer o seguinte, olha, semelhante ao que acontece no livro, na realidade, na nossa realidade também acontece. Vamos ver? Analogamente, o que se observa hoje, vamos contextualizar o hoje o problema, em meio às novas ferramentas de comunicação em rede, é um processo semelhante, mas que adquire maior eficiência dado o poder da disseminação das tecnologias de informação, acarretando o controle do usuário que desconhece a subversão causada por esse processo. Analogamente, hoje se observa isso nas redes de comunicação, que tem o potencial de disseminar muito mais informação numa velocidade gigantesca e, consequentemente, olha lá, acarreta o controle do usuário, que esse usuário desconhece muitas vezes esse controle. Isso é fato, né? A característica do usuário não conhecer o sistema de controle faz com que ele caia mesmo nessa armadilha com maior facilidade, né? Não sabe que está manipulando, certo? Sendo manipulado, aliás. Olha só em vermelho. Diante disso, urge discutir a problemática para propor medidas capazes de proporcionar maior autonomia à população. Vocês estão percebendo que a parte em vermelho é mais ou menos igual? Todos têm o mesmo padrãozinho? Diante disso, dessa forma, urge, é importante discutir para depois você propor uma medida? Cara, não muda. Essa receitinha funciona sempre, tá? E quando você não coloca a tese, gente, colocando, antecipando o que você vai fazer ainda no texto dissertativo, isso fica meio vago. Por isso que é importante você definir muito bem a tese e colocar essa estrutura. Se você, inclusive, quiser copiar essa tese que eu estou apresentando para vocês e usar sempre nas suas dissertações modelo Enem, cara, cai como uma luva sempre. Por quê? Todo Enem trabalha com um problema social, todo Enem se propõe a discutir o tema e também fazer uma intervenção. Então cai como uma luva em qualquer texto. Você decora uma estrutura aí em vermelho e usa para todas as suas provas modelo Enem. Funciona bem, beleza? Galerinha, eu vou abrir os comentários aqui para vocês perguntarem se tiverem dúvida, cara. Qual desses métodos você recomenda para aperfeiçoá-lo? Brunão, é muito relativo, tá? Porque, olha só, eu, Ricardo, como professor de literatura, eu tenho facilidade com literatura. Então, para mim, um método literário soa de forma muito natural, espontâneo, tá? Então, eu tenho tranquilidade em desenvolver esse tipo de método. Histórico, para mim, apesar de ser um tipo de introdução bacana, não consigo fazer casar muitas vezes, porque eu não tenho tanto conhecimento histórico quanto meus professores, colegas que trabalham comigo, atuam comigo. Talvez você, com certeza, tenha aí mais conhecimento porque está na sala de aula, tem aulas de história constantemente. E o método dedutivo, eu chamo muito de coringa, porque o método dedutivo ele funciona para qualquer tipo de texto, tá? Dissertação, aliás. Se você for fazer VUNESP, cara, o método dedutivo funciona como uma luva, chama, atrai o corretor para o seu texto de forma objetiva. E tem vantagens, né? O método dedutivo ocupa menos espaço. O método histórico, você tem que desenvolver um pouquinho mais, analisar a história um pouco mais, então ocupa mais espaço. Literário, como vocês viram, ocupa mais espaço ainda. Então é muito relativo, né? Eu, particularmente, como eu disse, me dou bem com o método literário e dedutivo, adoro dedutivo. Porque, como eu disse, cai como uma luva em qualquer proposta. Se você for aperfeiçoar mesmo para o Enem, eu recomendo você sempre utilizar
métodos que tenha que colocar uma referência de algum tipo de citação, talvez, histórica, filosófica, sociológica, lá na contextualização já de cara, tá? Isso ajuda bastante, porque ela exige esse tipo de conhecimento, beleza? Então espero que você tenha respondido, você ajudado, tá? É experiência, cara, você tem que experimentar para você se adequar, ok? Galerinha que quer conhecer um pouquinho mais da Corrige-me, nossa empresa, que trabalha justamente com a correção de redação, uma plataforma educacional que trabalha na atuação dos principais vestibulares do estado de São Paulo, cara, dá uma olhadinha depois no nosso link na bio. Acesse o nosso link pela bio e conheça um pouquinho a nossa plataforma. Você vai navegar, você vai gostar bastante, cara, é fantástico a experiência de navegação e os nossos alunos estão tendo um feedback muito importante, muito positivo, nos dando esse feedback positivo, tá? Galerinha, olha só o que vocês estão vendo aí, esse método chamado de conceituação. A meu ver, é um dos mais difíceis, tá? Eu também consigo, assim, me virar com certa tranquilidade, porque ele diz respeito a vocabulário, né? E como professor de português, isso ajuda bastante, tá? Mas eu não recomendo tanto, porque você tem que conceituar o termo, né? De cara você já se vê numa situação em que você tem que conceituar um termo. E não funciona para qualquer tema de redação. Se vamos supor que você tem um tema um pouco mais subjetivo, como eu na FUVEST um tempo atrás, sobre a questão da arte, né? Os limites da arte. Poxa, conceituar a arte é muito complicado, né? Eu não me arriscaria, então às vezes não funciona, né? Por isso que você pode ter um método, sim, em sua mente, mas não só ele, tá? É um método que você pode utilizar se você se sentir confortável para conceituar o termo. Qual a palavra-chave do tema de redação 2018 do Enem? Não foi manipulação? Então eu escolhi justamente essa palavra-chave para poder conceituar. Olha só, manipulação consiste na seleção e controle de informações que garante ao indivíduo a disseminação de uma ideia a outrem, fazendo com que este indivíduo siga aquilo que lhe fora ordenado, mas sem a consciência da submissão. Então a manipulação consiste nessa seleção de informações que eu tenho, que eu passo para vocês, para o indivíduo, por meio de minha articulação verbal e consigo fazer com que você siga os meus comandos, sem necessariamente você perceber que está sendo seguido, está seguindo meus comandos, obedecendo alguém. Isso é manipulação, é um conceito. E em cima desse conceito, abordado na palavra-chave, aí a gente começa a fazer a problematização. Então isso só foi a contextualização. E você pode perceber que nessa contextualização a gente não falou diretamente do quê? Do problema. Falamos da manipulação, mas não falamos do problema, que é do controle do usuário em relação às questões das redes sociais, da internet, ok? Agora a gente começa. Tendo isso em mente, verifica-se que algumas grandes corporações se valem desse recurso a partir da coleta indevida de dados do usuário, disponibilizados em redes sociais, para condicionar seu comportamento. Ah, agora sim, você viu? Tendo isso em mente, verifica-se que as grandes corporações se valem desse recurso da manipulação para controlar o usuário a partir dos dados que ele mesmo fornece na internet. Problematização. Sendo assim, cabe discutir a questão do ponto de vista dos interesses mercadológicos e sobre as garantias de privacidade do cidadão que tem sua intimidade explorada. Esse outro tipo de tese que eu coloquei aqui, que também é uma tese por síntese, tá em vermelho, está diferente, né? Essa tese aqui, ela faz um pouco diferente. Ela antecipa especificamente o que você vai fazer no primeiro parágrafo argumentativo e no segundo parágrafo argumentativo. Vamos ler de novo. Sendo assim, cabe discutir a questão sobre o ponto de vista dos interesses mercadológicos. Então, o primeiro parágrafo argumentativo vai falar dos interesses mercadológicos, da questão do capital, do dinheiro mesmo, do interesse das grandes empresas. E na sequência, eu vou falar no segundo parágrafo argumentativo sobre a garantia de privacidade do cidadão. Eu posso fazer isso. Esse método de antecipação do conteúdo que vai ser trabalhado no primeiro e segundo parágrafo argumentativo, cara, isso é muito bom. É muito bem visto. Então comece a pensar nesse tipo de método para vocês melhorarem a produção textual. Veja bem, quando a gente pega a introdução, o corretor pelo menos, você sabe que você vai falar porque o texto é seu, né? Você sabe que você está falando porque o texto é seu. Mas o corretor não sabe, galera. Então o corretor ele se baseia, se pauta muito na introdução bem feita. Então é muito importante você dar a introdução com todas as diretrizes
que você pretende executar no restante do seu texto. Deixa claro para ele, né? Deixa evidente aquilo que você vai fazer. Isso ajuda bastante e faz com que você ganhe alguns pontos a mais aí, né? Isso é importante, beleza? Essa dica pode ser utilizada para o artigo de opinião? Com certeza, tá? Pode. O artigo de opinião, assim como qualquer outro texto dissertativo, é argumentativo também. A dissertação é uma dissertação argumentativa. O artigo de opinião é uma modalidade de texto de gênero dissertativo também. Então cabe sim, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, que normalmente as bancas que pedem artigo de opinião, o FTPR, por exemplo, pede, a Unicamp, vez ou outra, pede, a UEL e a UEM também pedem. Às vezes eles pedem as estruturas de texto com linhas reduzidas, então não são as 30 linhas que você vai utilizar no Enem, por exemplo, ou 32 que tem na VUNESP. Você às vezes tem um número reduzido de linhas, 25, 20, então tem que tomar cuidado, tá, com isso. E normalmente os artigos de opinião pedem título, então você vai perder uma linha aí ou outra, de repente, para você pular do título para o corpo do texto. Você com certeza pode fazer a utilização desses recursos. E, inclusive a questão da divisão, tá? Entre a contextualização, a problematização e a tese, com certeza, isso é válido. Ah, é verdade, Laura, só vale ressaltar uma coisa, tá? Sobre a tese, né? Cuidado, porque normalmente o artigo de opinião pede uma posição a ser assumida, né? Contra ou favorável, etc. Então na tese você tem que definir isso também. Né? Tem que deixar claro, muito claro, sua visão de mundo, certo? Se de repente um artigo de opinião pedir a sua posição sobre a questão do aborto, que é um tema polêmico, você tem que deixar muito claro na tese já que você é a favor ou contra, beleza? Espero que tenha ajudado aí, tá? Onde e como estudar repertórios? Fernando, uma das coisas que eu uso muito como ferramenta para estudar repertório, se essa dica, se eu entendi bem, é a questão que envolve o podcast, né? As mídias, né? Eu escuto muito podcast, adoro. Então, estou no banheiro, ao invés de eu escutar uma música, eu ligo lá um podcast numa referência de canal ali de sociologia, de filosofia. Eu gosto disso. Eu, inclusive, ouço a todos os podcasts do Roda Viva, que tem sempre muitas personalidades, que trazem muitas referências de qualidade. Então eu ligo lá o podcast, deixo e vai comigo para qualquer lugar. Antes, quando a academia costumava estar aberta e eu exercitava este lindo corpo que vos fala, não sou só um corpinho atraente, sou também um professor, né? Vale lembrar isso? Eu costumava sempre ouvir um podcast. Aí eu me recordo até do instrutor lá. O que você está ouvindo tanto? Podcast. Podcast? Mas pessoal, escuta música aqui. Sim, eu estou escutando podcast. E podcast que falava sobre ciência política, para você ter uma ideia. Então eu uso esse recurso, tá? É uma das formas que me motiva a estudar essas áreas de conhecimento. Claro que se você acompanhar bastante as aulas também de história, de sociologia, filosofia dos professores de sala de aula, isso ajuda também, né? Mas aí eu tô te dando uma receita que eu gosto de usar bastante, beleza? Ô Fernando, então cara, usa, cara. Eu acho fantástico a praticidade de um podcast, cara. Eu conheci há um tempo atrás já, né? Quer dizer, comecei a escutar bastante. E escutando esses podcasts com frequência, eu vi que tinha uma utilidade muito grande. Tem muita variedade de assunto, cara. Impressionante, tá? Então, recomendo. Professor, a introdução são quantos parágrafos? A introdução é sempre feita num único parágrafo, tá? Não confunda parágrafo com período. Parágrafo é toda aquela estrutura do espaçamento de recuo que a gente dá para iniciar o parágrafo e o ponto final do parágrafo. Dentro do parágrafo, eu tenho que ter, numa introdução, 3 períodos, tá? 3 períodos. Como eu disse para você, eu demarquei para vocês no textinho, inclusive você pode ter acesso depois, tá? Vai lá na nossa bio, aliás, e lá você vai ter informações de como acessar o nosso grupo no Telegram. E aí você vai ter esse material todo disponível para você, tudo bem? Então lembra que na introdução mesmo, a gente vai ter sempre 3 períodos. O primeiro período para contextualizar, falar genericamente do tema. O segundo período para problematizar, que é para inserir as palavras-chave do problema da redação mesmo. E o terceiro para introduzir a tese ou meu posicionamento, ou dar as diretrizes todas de como eu vou proceder no desenvolvimento, tá? Beleza? Então são 3 períodos sempre na introdução. Tem gente que consegue fazer com mais, fica até bacana, mas aí você tem que conhecer um pouco mais, tem que ter uma experiência de
produção textual um pouco mais já ligada ao texto, né? Já fez bastante produção, etc. E pode tentar fazer outras coisas para sair daquilo que é igual, né? Parecido, ser mais criativo. Aí sim, mas eu recomendo nesse momento você fazer essa receitinha sempre, cumprir o padrãozinho mesmo, tá? Vamos lá então? Vou continuar e vou mostrar mais um para você, tá? Esse último método é muito complicadinho. Eu particularmente acho muito difícil de ser feito, tá? Que é o método indutivo. Existe o método dedutivo, que é do maior para o menor, e o indutivo é o contrário, de um caso específico para um caso mais geral. Vamos ver? Então, na contextualização em azul, eu faço isso. Eu falo de alguma coisa mais específica. Recentemente, o Facebook foi acusado de comercializar os dados de seus milhares de usuários com o intuito de alimentar um banco de dados de diversas empresas para que assim estas pudessem melhor direcionar a sua publicidade, estimulando a compra assertivamente. Acertar na compra, né? Olha só, recentemente o Facebook ele foi acusado de vender mesmo os seus dados para os dados dos usuários, aliás, disponíveis para as empresas. Né? Vou disponibilizar para todas as empresas para que as empresas possam pegar esses dados e comercializar. O que eu estou fazendo? Eu estou falando de um caso específico que aconteceu. Um caso específico ligado à situação do Facebook, que é uma rede social e é um escândalo que aconteceu há alguns anos atrás, certo? Que tem acontecido constantemente, né? Isso é comum também, né? Comercialização de dados do usuário. E aí, em cima disso, a gente tem a nossa problematização. Essa situação, acima vista, também se reflete nos mais diversos âmbitos da internet. Viu só? A gente saiu de um Face, de uma situação específica, para falar, olha, acontece nas mais diversas situações em âmbitos da internet, em que um inteligente sistema de algoritmos analisa o perfil do indivíduo e assim o induz a um determinado comportamento através da manipulação. Olha as palavras-chave aparecendo aí. Bacana, né? Diante disso, é crucial que se analise a problemática para propor ações que possam coibir o abuso dos comportamentos extremamente manipulativos. Em vermelho, a gente só mudou as palavras, mas no final das contas é a mesma coisa. É você falar que diante disso tem que discutir para depois citar situações aí, meios de reduzir o problema, tá? Então esse último método também é muito eficaz, só que, cara, particularmente eu acho difícil de ser feito. E como é um pouco mais complicado, o que acontece? Com certeza o corretor ele vai dar uns pontos a mais por você, vai considerar o seu texto, poxa, o cara foi capaz de fazer um método indutivo, que bacana. Então, com certeza, ele vai esperar coisas boas do seu texto depois na sequência, beleza? Então, esses métodos que eu passei para vocês são alguns dos vários que existem, dos vários que vocês podem utilizar. Eu vou abrir novamente os comentários para vocês fazerem perguntas, ok? Para vocês poderem ver, etc. Dá para usar esse tipo de introdução em outras bancas? Sim, querido, dá. Dá para utilizar, só que cuidado, porque o Enem tem as suas especificidades, né? Como assim? A introdução por meio da contextualização, perfeito. A contextualização, qualquer banca dá para usar esse tipo de contextualização, tem que ter. A problematização é o mesmo tipo de recurso. Só que na tese é um pouco diferente, porque se você for fazer uma banca VUNESP não trabalha com essas dinâmicas de pedir uma intervenção, né? Então você não vai ficar colocando na tese que você vai propor uma medida para reduzir o problema. Isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Então tem que tomar esse devido cuidado, tá? Então você pode sim, deve, é uma estrutura fixa de uma dissertação acadêmica, só que tomar cuidado com as especificidades, que são as exigências de cada banca vestibular, ok? Eu sei que contexto histórico é um ponto positivo para a redação, falam do Enem, mas se o contexto for em relação a alguma história sobre religião, já que religião é algo que vai de cada um. Então, Gu, existem algumas coisas que a gente pode dizer que sim, vai de cada um. Mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala, por exemplo, de teologia, que é o estudo das religiões, do ponto de vista científico, cara, é um assunto mais universal. Aí não vai de cada um, é um estudo que você faz de acordo com o levantamento histórico, das histórias da religião mesmo, em que a gente estuda os conceitos ligados a elementos sagrados, como que a religião surgiu, então é um pouco diferente. Falar em teologia, gente, é um assunto, uma área específica que é cientificamente analisada. Então, sai dessa segmentação da religião, tá?
Claro que você pode utilizar também repertórios da Bíblia também. Já vi redações nota 1000 do Enem utilizando referências bíblicas do Antigo Testamento. Para falar de tradições, sabe? Daquilo que mudou para era mais contemporânea, ok? Então, acho que cabe aí. Só que tem que tomar cuidado, né? Não pode ser subjetivo, né? Tem que fugir dessa questão pessoal. Tem que ir para a área científica, argumentativa. Porque se você for argumentar de acordo com a sua posição, a sua visão, aí é meio complicado. Lembra que nós tivemos um tema de redação ainda em 2017, que foi a questão sobre a intolerância religiosa no Brasil hoje, que é crime, né? Intolerância religiosa. Então, com certeza, nessa modalidade, nesse tema de redação neste ano, teve muita polêmica, muita pessoa que foi lá e argumentou em cima de visões pessoais, né? Que não pode fazer isso. São visões científicas. Dissertação é um tipo de texto acadêmico, científico tem que ser, tá? Professor, também é o meu primeiro mês, assinei a plataforma, mas não sei onde começo. Por onde começo? Estou Instagram da minha irmã, etc. Né? Beleza. Em relação a Corrija-me, a plataforma, depende muito do que você pretende fazer, tá? Se você, porventura, vai se aventurar, por exemplo, no Enem, ou na FUVEST, na VUNESP, eu particularmente recomendaria para você avaliar muito o seu nível de conhecimento. Verifica qual o meu nível de conhecimento em relação à minha experiência com redação. Será que o meu nível de conhecimento em relação à redação é baixo, é mediano ou já é alto? Já parto de uma experiência maior durante o meu ensino médio. A partir desses níveis que você vai avaliar, eu tenho um nível relativamente mediano. Então eu recomendo o seguinte, que você comece assistindo mesmo às nossas aulas que tem na plataforma do nível intermediário, tá? Ah, professor, meu foco é Enem. Então você vai assistir às aulas do nível intermediário e depois vai migrar para as aulas do curso Enem, especificamente. E lá você vai ver as diretrizes todas do que o Enem exige. E encerra primeiramente assistir essas aulas todas. Eu sei que às vezes o número de aulas é muito maior, né, significativo. Você vai demorar uma semana para ver todas as aulas de acordo com o tempo disponível. Mas depois que você assistiu, você vai ter uma visão um pouco mais ampla do que é o texto dissertativo. Aí eu recomendo você começar a treinar. Ou você pode fazer uma redação primeiro para experimentar e verificar o seu nível de conhecimento. E a partir do feedback do corretor, poxa, o meu nível está mediano. Numa redação Enem eu consigo 720. Então vai para o curso estudar as nossas videoaulas a partir desse nível que você encontrou. Tá? Então o primeiro passo é identificar o seu nível de aprendizado, para depois você, consequentemente, avançar um pouco mais. Tá? E a identificação você pode fazer por meio pessoal, você se avaliar, ou por meio dos nossos corretores também, que dá para fazer esse bem bolado também. Tá? Então essa é a minha recomendação, beleza? E se for possível, claro, sempre fazer a redação manuscrita, para treinar mesmo a questão da escrita, da dimensão da folha de redação, da quantidade de linhas que você vai utilizar quando você se deparar com os vestibulares. Um outro ponto também, né? Num primeiro momento, eu recomendo que você trabalhe com temas que são mais familiares a você. Depois vai desenvolvendo e não escolhe mais tema, né? Vai chegar um momento que você não vai escolher mais tema, vai fazer de acordo com o que aparecer mesmo para vocês nas nossas atualizações semanais, beleza? E isso, com certeza, acompanha também, óbvio, né? O Redação Cast, que é o nosso podcast de redação disponível nas mais diversas plataformas de reprodução de podcast. Não podemos esquecer do nosso, né, João? Galerinha, eu vou me despedindo de vocês agora, né? Acessem nossa plataforma, conheçam a nossa plataforma de correção de redações. Vocês podem verificar aqui, o link está na bio, acessem o link pela bio, tem um comentário fixo falando disso, para vocês terem uma experiência com a plataforma, tá? Qualquer coisa, você pode também conversar com o João, o meu querido parceiro, Joãozinho, né, parceiro de amizade, coloca lá, de longa data. Joãozinho, dá um salve pessoal aí, tá? Aí o pessoal pega seu contato também no Insta, que eu acho bacana. E muito obrigado pela participação de todos vocês que permaneceram fiéis até o final aí da nossa live. Muito obrigado mesmo. Que a gente tenta ao máximo trazer conteúdo para vocês de qualidade, conteúdo gratuito, que eu acho que é importante nesse momento tão delicado da nossa sociedade. Então eu peço para que vocês, gentilmente, com o recado final, aí é um recado que é meu, e não necessariamente da nossa empresa, da Corrija-me, mas acaba sendo de todo mundo, que todo mundo concorda com essa ideia. Gente, se cuidem, tá? Se cuidem mesmo, porque é muito importante esse cuidado que você tem com vocês, com as pessoas que estão à sua volta, com seus familiares.
Beleza? Beijo, tchau, tchau. Valeu, galera. Vou encerrar aqui. Fui.